podcast do ABGD News tem o oferecimento de Embrastec e SSM. Olá, começa agora mais um podcast do ABGD News. E hoje eu converso com Fábio de Azevedo, ele que é engenheiro eletricista, diretor executivo da Merx Energia e diretor de Mercado Livre e Autoprodução da ABGD. Fábio, muito obrigado pela gentileza da sua presença. Eu acho que a gente tem aqui tanta coisa. E um detalhe, viu? Ele também é autor de livro. Aqui no caso estamos falando de aplicação da fórmula de Black-Scholes para precificação de contratos de opções de energia elétrica no ambiente de contratação livre. Já já a gente vai falar sobre isso. Fábio, como é que você começou a estudar? Como é que você se tornou engenheiro eletricista? A escolha pelo curso foi assim, bem... Isso aí tem um dedo da minha mãe, na verdade. Eu queria ser militar. É mesmo? Eu acho que, cara, eu nunca imaginei que ia passar tanto tempo estudando quanto eu estudei. Eu gosto mais de metas um pouco mais curtas, com resultados um pouco mais previsíveis. Então eu pensei logo no início, cara, eu vou fazer um concurso, estudo um ano, por aí vou. A minha mãe fez, você vai fazer o vestibular de qualquer jeito, escolha um curso. Aí eu fui ver, cara, o que é que mexe com matemática? Você era bom em matemática? Sempre tive aptidão, sempre tive um pouco mais de facilidade com o número. Aí eu fui escolher ali o que aqui na região lá tinha, e a federal lá tinha engenharia elétrica, aí eu, vou botar isso aqui, não sabia a complexidade que era o curso, né? Mas fui bem feliz na escolha. Aí você entrou na Universidade Federal de Pernambuco? Universidade Federal de Pernambuco, isso aí em 2006, 2007. E você nasceu em Pernambuco, Fábio? Sou de Paulista. Paulista, região metropolitana de Pernambuco, sim, sou nascido e criado lá. Aí fiz a graduação na Universidade Federal, depois passei um tempo trabalhando fora, isso aí depois eu vou contar a vocês aí como é que isso me trouxe para o setor elétrico. Pós-graduação, mestrado, tudo lá. E como é que foi a tua vida até chegar na universidade? Foi uma vida difícil? Como é que foi viver em Paulista? A gente sabe que é um dos municípios com muita violência, não sei hoje, mas já sofreu muito com isso, né, naquela região metropolitana do Recife. Como é que era a tua vida lá, da tua família? Você tem mais irmãos? Cara, eu tenho uma irmã, né, hoje tá com 2 filhinhas aí também, mora aqui perto, mora em Jundiaí. Eu tenho uma irmã, e assim, realmente, a região metropolitana de Recife, principalmente na época que eu cresci, a gente teve períodos bem complicados. Mas, assim, de certa forma, né, eu acho que, como a gente fala lá, muito cinturão e muito chinelada dos meus pais, funcionou. Então, assim, eu nunca me envolvi muito com esse lado do mercado. Eu foquei muito sempre fui bom aluno, né? Galera do fundão, mas sempre fui um bom aluno. Então, isso me livrou de muito, muito problema. Você chegava a ver a violência, assim, no teu horizonte? Poucas vezes eu vi, mas eu vi, e eu via bastante. Ô Fábio, você entrou na universidade, que lembrança que você tem desse momento que você entra pela primeira vez lá na UFPE? Cara, foi bem surpresa, como eu te falei, não era o foco inicialmente. Eu fiz porque basicamente minha mãe me obrigou, eu lembro no computador, ela disse, escolha um curso, manda um boleto que quando eu chegar em casa eu quero esse boleto pago. E fiz. Quando eu passei também foi a mesma surpresa, eu tava na rua, em algum lugar, minha mãe que me ligou, filho, parabéns. Parabéns pelo quê, mãe? Não, que só te ligou aqui, que você passou no vestibular. Primeira vez eu disse pra ela, deixa de brincadeira. E desliguei. Na segunda ela me ligou de novo, eu fui ver, é verdade e tal. Então, foi uma surpresa.
foi uma surpresa bacana. Eu vi muito como desafio. Eu sou muito movido por desafio. Uhum. E quando eu vi ali, assim, eu não estava 100% preparado, pela base que eu tinha, para entrar na federal. Mas quando eu vi o desafio que era isso, eu me formei entre os 10% da turma. Puxa vida, É. que bacana. Qual é o peso da tua mãe nessa tua trajetória? Ah, minha mãe foi fundamental em vários momentos. Minha mãe, ela foi fundamental. Meu pai também, né, os dois foram bem importantes. Mas minha mãe me direcionou em alguns momentos que eu acho que foram fundamentais. Me fez chegar aqui. E que lembrança que você tem dela, assim? Você agradeceu ela por isso? Isso faz Agradeço parte da todo dia, agradeço todo dia. Eles vivem lá em casa com meus filhos. Ontem mesmo tá todo mundo lá em casa e tal. Inclusive minha mãe hoje trabalha com um cliente meu. Então, assim, graças a Deus eu fui muito feliz com a questão da família. Eu acho que a sua pergunta do início da entrevista, eu acho que essa questão de ter meus pais ali juntos, próximos, eu acho que isso foi um grande diferencial que eu tento trazer para minha família, né? E esses valores para minha família, para os meus relacionamentos, seja de amizade, seja de trabalho, isso é um dos valores aí que a gente traz para a vida, né? Fábio, você é jovem, mas tem muita experiência já nesse mercado. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar até dessa tua vivência no exterior. Como é que é o Fábio pai? Cara, eu sou muito babando meus filhos. Muito babando meus filhos. Mas eu me posiciono assim, eu deixo bem claro que eu não sou amigo deles. Eu sou pai, mas eles escutam que eu amo eles todo dia. Então, a minha vida é muito corrida, eu viajo bastante, trabalho muito também. A gente hoje tem 3 operações, né? Usina, comercialização, consultoria e projetos, são 4. Isso me toma muito tempo. Mas toda segunda e quarta à noite eu tô lá no futebol com eles e depois McDonald's ou Pizzará. É o que eles gostam desse programa. Não, e é muito bacana a gente ver depois. São 2 meninos. São 2 guris. 2 meninos são gêmeos, fizeram aniversário que na legal. sexta-feira. Fizeram vi 4 lá. anos. E uma coisa muito bacana, né, que você... É como eu sempre digo, né? Eu não me apego muito à narrativa, eu olho muito para os fatos. Uma coisa muito bacana foi, na última semana eu estava num cliente e o que tu indicava, eu não ia conseguir chegar a tempo para assistir o futebolzinho deles. Eles chegavam lá e faziam, mamãe, grava para mostrar para papai, grava para mostrar... Então são esses detalhes assim que me deixam bem, bem feliz, assim, me mostra que eu estou indo no caminho certo. Sem dúvida. Que lembrança que você tem quando chegou a notícia de que era uma gravidez gemelar? Rapaz, isso foi curioso, viu? Eu ainda lembro quando minha esposa me contou, tá sempre trabalhando. Nesse dia eu tava até em casa, ela sai do quarto e diz, amor, tô grávida. Aí eu, que bom, né, amor? E foi assim, eu casei em junho, tá? Dia 12 de junho, casei dia 12 de junho. Por volta ali de dia 20 a 25 de junho, eu descobri que ia ser pai. Que ela saiu com o resultado. testezinho. Aí a gente correu pro hospital, né? Claro. Quando a gente correu pro hospital, que fez a ultrassom, tinha 2 bolinhas lá. Eu disse, nossa senhora, então em 20 dias eu saí de solteiro para casado com 2 filhos. Pai de gêmeos. Para ter uma família completa. Então, assim, foi uma surpresa, mas só alegria. Meus filhos só vieram para... Eu trabalho muito. Então, muitas das referências, muitas coisas assim, eu sou muito próximo também de muitos clientes e tal. Os caras abraçaram muita causa. Porque a gente trabalha meio inovador, né? Sim. Então, a decisão ela é tomada muito lá em cima. E quando a gente conversa com eles, não sei, acho que eles veem na gente assim, os caras são empreendedores, que nem a gente, meio que abraça a causa. E teve uma cliente que falou, olha, a melhor coisa que acontece é ter filhos. A gente luta com mais vontade, a gente luta com mais garra, a vida só melhora. E foi isso que eu vi nesses 4 anos. Para usar um clichê, a gente dobra a energia, né? E quando vem 2 ao mesmo tempo, a gente Quadriplica. Ao contrário, porque é ao mesmo tempo. Fabião, vamos falar um pouquinho então da tua trajetória no exterior. Você, como é que foi isso? Conta um pouquinho como é que você foi para além mar, como dizem. A minha entrada no setor elétrico ela é bem curiosa. Bem curiosa. Como eu te falei, eu me formei em engenharia elétrica. Né? Nessa época, meu pai começou a trabalhar, eu fiquei com a moto dele e tal, ficava usando para ir na faculdade. E quando eu estava terminando, apareceu a oportunidade de fazer um estágio na Genova, que foi até a empresa que a ABGD estava no ano passado, lá em Sevilha. E, cara, você precisava bancar tudo, e lá você recebia seu salário. Não tive dúvida. Peguei a moto do meu pai, vendi e usei isso para ir embora. Aí fui para a Espanha, passei 6 meses lá, foi um grupo de
12, 15 brasileiros no total, que era uma transferência de tecnologia para vir montar a indústria naval no Brasil. E eu acabei sendo contratado lá na Espanha e fiquei por lá mesmo. E aí me mandaram para Romênia. Lá na Romênia. Eu morei a 14 quilômetros de onde está acontecendo a guerra aqui. Puxa vida. Lá bem no leste mesmo, ali perto da Moldova, perto da Ucrânia. Tá? Passei mais 6 meses lá também em construção naval. O leste europeu tem muito bons engenheiros. Um pessoal muito focado aí também. Toda a experiência, toda a história que eles tiveram aí com relação à União Soviética e tudo mais. Então, um pessoal muito bom trabalho. E lá, acabou que a empresa que eu trabalhava foi contratada pela Odebrecht, que estava com os navios da Sete Brasil. Sim, me lembro. E a parceira tecnológica da Odebrecht era a Kawasaki. Então eu passei 6 meses lá e pela facilidade, né, pela questão de idiomas, chegou uma empresa brasileira, contratou uma empresa espanhola, eu era brasileiro lá, então eu tinha essa facilidade ali com os dois lados. Acabei sendo comprado ali pela Odebrecht, eles fizeram acerto, mudei a Odebrecht, continuei no mesmo projeto, me mandaram para o Japão lá para construção. Japão. Aí eu passei 1 ano e meio dentro da Kawasaki lá, fazendo construção de navio. Isso aí foi uma experiência surreal. Porque assim, eu sempre gostei muito de estudar os idiomas, e na hora que você estuda o idioma fundo, você estuda a cultura. Se você estudar um idioma fundo, as expressões que ele usa, as palavras que ele usa, você vê que tem muito da cultura e da história do país. Mas vamos pontuar aqui, como é que foi a vida na Espanha, a vida na Romênia e a vida no Japão? Como é que era o dia a dia desses lugares? Aí eu pergunto de tudo, né? Deslocamento, comida, convivência. A Espanha é muito parecida com o Brasil. Né? Sevilha é uma cidade linda, uma das cidades mais bonitas que eu já conheci. Eu já conheci mais de 40 países. Durante essas viagens eu sempre viajei. Mas assim, você vê as diferenças culturais. A Espanha foi, dos três, né, claro, a Espanha foi o mais parecido com a gente, tá? Ele é tipo uma versão do Brasil que deu um pouquinho mais certo, ou como diria o Raul Arevalo, que eu acredito que o nosso presidente conheceu, ele diz o seguinte: ó, Fábio, é tudo igual. A diferença é que a gente é mais velho, então a gente foi criando leis para ir coibindo alguns comportamentos, mas os países são todos iguais. E a Espanha foi muito legal. O que eu posso citar assim na Espanha é colaboração. O pessoal no trabalho colabora bem, focado também, muito profissional. Eu gostei muito. E eles experimentam muito, né? Por muito tempo a Espanha ela estava na vanguarda, né? Na época da exploração. Né? Ela junto a Portugal colonizaram ali metade do mundo, bota a Inglaterra a outra metade do mundo, né? Então eles ainda têm muito isso no DNA deles. Isso aí eu acho que foi a primeira lição que eu aprendi. Eles tomam muito desafio. Fui para a Romênia. Outro mundo. Outro mundo. Um país também muito legal também. Cara, eu fui na Transilvânia, fui no Castelo do Drácula. Caramba. Morei de frente pro Rio Danúbio. Foi uma experiência muito boa. E lá, aí a gente já vê outro traço de personalidade muito forte, né? Que é aquela época do Muro de Berlim, tudo aquilo. Então os caras são muito focados. Muito trabalhadores, os caras são muito soldadinhos, sabe? Então assim, o que é que eu percebi? A principal diferença entre a Espanha e a Romênia, eu acho que é o foco. Eu acho que até pelaquela época ali, o pessoal um pouco mais focado na Espanha, a criatividade, ela se apresenta um pouco mais. E quando a gente vai lá para o outro lado, para o Japão me surpreendeu demais. Positivamente? Demais. Positivamente, demais. E me trouxe lições muito valiosas. A primeira coisa é o seguinte, a gente imagina que o Japão é super tecnológico, onde precisa ser. Então tem coisas assim que só vivendo para você entender. Né? O primeiro, eu trabalhava no estaleiro da Kawasaki. A Kawasaki ela fazia de trem a satélite. Né? Tinha um museu, tinha tudo lá. Só que eu chegava lá no estaleiro e o piso lá da engenharia, ele tinha as pedrinhas, né? Uma mais escura, uma mais clarinha, e aí vai eu sem entender. Eu passei um ano e meio lá, né? E eu entendia. Quando quebrava aquela pedrinha, eles trocavam só aquela. Entendeu? Então, tipo assim, não tinha tanta aquela vaidade, vamos reformar o piso todo. Não precisa. Muita coisa era no papel. Aí eu perguntava, mas por que tudo no papel? Aí, porque é mais fácil no papel. Então, assim, enquanto eu cheguei lá, outra coisa que me chamou muita atenção, cada mesinha de trabalho tinha sua lâmpadazinha, sabe aquela lâmpadazinha fluorescente que tem um puxadorzinho? Então, você não chegava lá na sala e ligava, acendia a luz de tudo. Não, você acendia só a sua luz de trabalho. Então, eles são muito econômicos. Aí você, simplicidade. Eu acho que a palavra-chave ali foi a simplicidade.
Só que tem uma coisa aí que me chamou outra atenção. A gente usava um software chamado Aveva, um software produzido em Cambridge, que era para modelagem 3D, isso há 15 anos atrás. E tinham módulos desse software desenvolvido pelos japoneses. Então, quer dizer, eles eram super simples, gastavam o mínimo possível para tarefa simples. Mas para onde necessitava, onde tinha resultado você elaborar um pouco mais, eles eram muito sofisticados. Entendi. Então, saber onde e quando fazer cada coisa, eu acho que isso é e a simplicidade como eles fazem, eu acho que é por isso que eles vivem tanto tempo. Acho que também a ver com a gastronomia, né? A questão de atividade física. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. No Japão, cara, qualquer restaurantezinho que você fosse, que eu morei no interiorzinho, né? Os estaleiros. Estaleiro, indústria de grande porte, em geral, em todo o país, ele é usado como ferramenta de desenvolvimento. Então, você vai criar uma indústria, vai criar um estaleiro que vai ter 3, 4 mil empregos. Onde é que precisa de emprego? Você vai trazer uma coisa nova onde ninguém sabe fazer no país. Então vamos lá para uma área onde a gente pode desenvolver. Foi a mesma cultura utilizada aqui no Brasil. Eu trabalhei no Recôncavo Baiano, no estaleiro da Odebrecht, trabalhei em Pernambuco, no estaleiro da Vard, e aí foi uma empresa norueguesa, que já foi outra experiência também muito boa. A gente chega lá. Então, assim, indústria de grande porte, ela serve como mola para desenvolvimento. Que bacana. Fábio, e nessas viagens todas, cidadão do mundo, é que você encontra a energia renovável? Então, foi curioso, né? Quando a gente teve toda a questão da indústria naval ter diminuído a velocidade de crescimento, eu acabei voltando para Pernambuco e fui trabalhar no estaleiro norueguês. Em Suape, isso? Suape, né? Por coincidência, era a região onde eu morava, entendeu? E eu fui trabalhar lá e tal. Também fui para a Noruega, passei um tempo lá e tal. Trouxe mais coisa de lá, que lá é simplicidade. Se eu posso fazer com 2 desenhos, eu não vou fazer 30 plantas. Eu vou usar 2 desenhos, né? A verticalização. O gerente era responsável pelo projeto. Então eu era coordenador do projeto, engenheiro do projeto, eu era o planner do projeto e tinha que ir na obra. Entendi. E eu disse, opa, se todas as principais engenharias do mundo fazem assim, tem alguma coisa certa. E aí eu voltei para Pernambuco. E aí eu comecei eu sempre gostei muito dessa parte de mercado de valores, né? Sempre gostei muito sempre tive essa chama por empreender. E eu comecei a estudar, o que é que eu posso fazer para empreender? Eu não consegui abrir um estaleiro. Então eu disse, o que é que dá para fazer com a minha formação? Eu queria ir para São Paulo, você não falou isso, não. Então eu comecei a trabalhar com um pouco de investimentos. E comecei a estudar na minha área o que era mais próximo disso, que foi a parte de comercialização de energia. E comecei a trabalhar com a parte de comercialização de energia. E aí fiz a pós-graduação em renováveis e depois o mestrado em comercialização, né? E eu sempre gostei muito de inovação. Eu acho que se a gente vai dedicar o nosso tempo, né? Acho que a nossa vida é muito curta. Se a gente vai dedicar o nosso tempo para construir alguma coisa, vamos construir uma coisa de valor. Então, eu sempre escrevi assuntos novos. Então, na pós-graduação, eu escrevi sobre produtos financeiros para o mercado de energia. E o mestrado tinha que ser alguma coisa nova, um pouco mais de matemática. Eu escrevi sobre aplicação, sobre derivativos, né? Que é a aplicação da fórmula de Black-Scholes para a precificação de contratos de energia. Que era uma coisa que eu não entendia porque não tinha. Que é o teu livro que acabou se tornando um livro. A editora entrou em contato comigo e disse, a gente achou essa dissertação aqui na Poli e acha que vale a pena publicar, se você estiver de acordo. Eu disse, não, manda bala. E acabou. Então, eu sempre busquei muito inovação, né? E por buscar inovação, por trabalhar coisa nova, por não ter muito medo de desafio assim, não ter também muito vício, porque assim, é como eu brinco, né? Em São Paulo aqui eu sou conhecido como comercializador raiz. Eu não entrei para fazer trading, eu tenho um clientezinho final na ponta, então a gente faz uma coisa muito segura e meu background de engenharia é muito bom. Então na hora que eu comecei, eu não entendia o porquê eu não podia colocar energia solar. Porque, vamos lá, é como eu costumo dizer, eu acho que o setor solar, as associações, o integrador, eles fizeram mais pelo setor elétrico brasileiro do que... Eu até brinco, tá, gente? Grande parte dos ministros que a gente já teve na história. Mas por quê? Se você for ver o crescimento, tanto do Mercado Livre quanto da energia solar, começou ali em 2012, né? A 482 e tal. Beleza. Então, foi também quando começou a crise mais recente que a gente teve, que ainda não acabou, né? Que foi ali no outro governo. Então, o que acontece? Esse carinha, primeiro, ele viu isso como uma fonte de trabalho. Então, a gente explodiu o empreendedorismo no Brasil. Você vê como o setor solar foi importante em diversas áreas, direta e indiretamente. É verdade.
ele trouxe a discussão sobre energia para a mesa de todo mundo. Então não tem quem você conheça que não saiba alguma coisa sobre energia. E se você olhar, foi quando começou a aumentar a migração para o Mercado Livre. Então, para mim, ali ficou claro, ó, o Mercado Livre faz muito sentido. Você pode escolher esse fornecedor e comprar mais barato. Eu só queria, Fábio, como a gente fala para todo mundo, que você explicasse um pouquinho para nós o que é o Mercado Livre e também acho que vale a pena falar a autoprodução, que é o cargo que você ocupa na BGD como diretor. Bacana. Vamos lá, o que é o Mercado Livre? Né? Basicamente, no Brasil, a gente tem 2 mercados. A gente tem o mercado, vamos lá, depois eu corrijo, tá? Mas assim é mais didático. Fica tranquilo. Para o pequeno consumidor, a gente compra ali da distribuidora, é onde está aplicado o sistema de compensação. Né? A gente não vende, a gente guarda energia, faz a compensação depois, faz aquela troca. E tem o mercado para os grandes consumidores. Aí eu estou falando inicialmente de Vale, Gerdau, os grandes consumidores de energias eletrointensivos, que foi quem impulsionou o mercado elétrico no Brasil. E nesse mercado, você pode escolher seu fornecedor de energia e pode ter liberdade na operação da sua energia. Então você começa a ver energia como commodity. E aí você separa energia serviço de energia produto. E esse é o Mercado Livre, onde você pode escolher de quem vai comprar e o que fazer com a sua energia. No mundo ideal, todos os consumidores, independente do tamanho, deveriam ter acesso ao Mercado Livre. Eu vejo o Mercado Livre hoje passando pelo que passou a telecomunicação. Se a gente imaginar que há 30 anos, 25 anos, uma linha telefônica para o imposto de renda, né? E hoje, qualquer um aqui já teve 2 linhas. Né? Então, a gente está passando pelo mesmo processo, o que é normal. No mundo hoje, a gente já tem 36 países que são 100% liberados. Basicamente, Europa e alguns estados dos Estados Unidos. Tá? A gente tem um país, veja curioso, a gente tem um país onde toda a alta tensão é liberada e o residencial não, que é a Rússia. Olha só. Então, a Rússia hoje é um pouco mais liberal que a gente. Uhum. E a gente começou esse processo. Né? E isso veio de novo. Eu gosto de fazer, eu sempre gosto de usar timeline para poder explicar as coisas, porque assim, o passado ele não se repete, mas ele soa, né? Então, o integrador trazendo essa conversa no momento de crise, no momento que aumentou. O Mercado Livre ele cresce de crise em crise. O Mercado Livre começou na década de 90, mas ele basicamente estava engateando ali. Então a gente teve a primeira crise ali 2000, 2001, 2002, que foi o apagão. Né? Se eu puder caracterizar o apagão, eu vou dizer, a gente ficou com medo de não ver a Copa, e todo mundo colocou fluorescente em casa. Depois a gente chegou ali em 2008, pegou um boom. E você vê que não cresceu tanto. Por quê? Porque enquanto o negócio está bom, os empresários se preocupam em dinheiro. Claro. Quando o cenário ele fica um pouco mais turvo, o pessoal, opa, onde é que eu economizo? Então, a partir de 2012, a migração do Mercado Livre começou a acelerar e veio junto com a micro e mini. Então, a gente só tinha, basicamente, década de 70 e 80, hidráulica, eólica, e graças ao avanço tecnológico, a gente passou a ter solar. Então, assim, o Brasil, a gente tem lugar muito bom e lugar excelente para instalar energia solar. Né? Então, isso foi o que fomentou, né, essa abertura de mercado, ao meu ver. Eu acredito que sempre que coloca a população, ela abraça a causa, ela faz com que as políticas, o avanço tecnológico é quem puxa a regulação. Né? Então, eu acho que esse foi o ponto principal para a abertura do mercado. Quais são os seus principais desafios como diretor de Mercado Livre e autoprodução da BGD? Um principal desafio, que eu acho que não vai ser nem desafio, e missão, então. Missão. E assim, a BGD ela me deu essa oportunidade, ela abraçou a causa, que é o seguinte: mostrar que a gente não trabalha com autoprodução, a gente não trabalha com micro e mini, a gente trabalha com geração de energia. Geração de energia distribuída, né, ela, por definição, é o ato de gerar energia próximo ao centro de consumo. A gente tem centralizado e tem distribuído. Não necessariamente é micro e mini. Então a gente pode fazer isso no Mercado Livre. O Mercado Livre hoje é responsável por mais de 80% do consumo do país. É onde está 85% da indústria. Né? É onde estão faturas de 200, eu já peguei fatura aí de 70 mil a R$500 mil a 3 milhões de reais. Caramba. Eu tenho clientes eletrointensivos, eu tenho clientes da indústria de papel, que são gigantes. E graças ao avanço tecnológico, mudança de regulação, a gente hoje pode atender esses caras com energia renovável. E isso vai ser o próximo vetor. Né? Se a gente for olhar a questão de políticas públicas, questão de aquecimento global, COP22, COP26, tem uma que está para ser cotada, para ser feita aqui em Belém, que eu acredito que é a COP25. Né? O que acontece? O G20 é responsável por 80% da emissão
dos gases estufas. Exato. ESG é um assunto que está muito em pauta. E, ao meu ver, a gente já trabalha com isso. A Max, 60% da empresa é composta por mulheres. Todo mundo lá manda em mim. E a gente é muito ESG, mas não é pela questão política do ESG. É porque teve uma frase da presidente do Nubank que eu achei sensacional. Porque uma vez ela foi questionada sobre contratação de mulheres. Não, ela disse, mulher e homem é diferente. Mas não é sobre mulher e homem, é sobre contratar a melhor pessoa. E o ESG, ele ajuda o mercado. Porque ele vai dar uma desculpa para que o mercado saia desse status quo de ter um biotipo para ser contratado, ser homem, ser mulher, determinado. E eles, já que eu vou ter que contratar mulher, vamos ver quem é bom. Então o ESG, eu acho que ele vai dar uma oportunidade da gente evoluir. É como o Neil Tyson Gracie lá, ele falou, cara, o próximo Einstein pode estar morrendo de fome na África, né? Sim. Então se a gente começa a ter políticas que fazem, investe na África, cara, nada como o capitalismo para fazer avançar, né, a humanidade. Eu acho que o ESG ele vai ser uma boa oportunidade. Eu acho que ele também não pode ser só moda, né? Diante da importância que você está destacando, né, ele não pode ser, ele tem que ser de fato uma ferramenta múltipla para o desenvolvimento verdadeiro, né? E eu fico muito feliz porque sustentável. O setor, a gente, né, nós que estamos trabalhando no setor solar, a gente está num momento muito bom. Se a gente for ver questão de crédito de carbono, né, o Brasil é um país que mantém 60% da sua fauna original. Segundo colocado, Estados Unidos, tem 20%. Né? O Brasil tem 3 vezes os Estados Unidos. Né? A nossa matriz é extremamente renovável. 99% dos meus consumidores consomem 100% de energia renovável. Né? Teve um consumidor que foi um caso belíssimo. Eles consumiam energia, eles precisavam de gerador diesel no horário de ponta. E eu consigo mostrar que a gente pôde mudar a matriz de consumo deles, construir geração solar, e ele ficou mais competitivo. Eu acho que o grande avanço do ESG vai ser, já que eu vou ter que fazer, foi o que aconteceu com o avanço tecnológico. Né? Eles vão ser forçados a fazer e vão descobrir que é melhor do que o que eles tinham. Fábio, vamos aproveitar então e falar um pouquinho da Merx Energia. Conta para nós essa história dessa questão empreendedora, qual é o negócio da Merx Energia? Merx, a gente tem várias, como eu brinco, a gente tem várias versões do porquê do nome, né? Não foi a tapa no teclado. Basicamente eu gosto muito de me inspirar em outros empreendedores, né? E às vezes vira clichê, como o cara fica muito famoso, todo mundo, Steve Jobs e tal. Mas eu gosto muito do Elon Musk. Bota SpaceX, né? Space Exploration. Por que a Merx não pode ser mercado exploration, né? Então, a gente não só cria tecnologia pra gente, como a gente divulga no mercado. Entendeu? Vamos mostrar aqui para todos os integradores. A gente criou autoprodução no Brasil. Desculpa usar o termo, mas a gente foi pioneiro na autoprodução no Brasil. Se a gente olhar para a Semar, eu sou colaborador da Norma. Eu ajudei os caras, pode ser feito. Tem algumas distribuidoras que eu mando, aqui a gente vai instalar solar com o Mercado Livre. Eles dizem, não, eu recebi um e-mail dizendo assim, não, isso não é possível. Eu disse, calma pessoal, vamos fazer junto. E isso me criou um excelente relacionamento. A gente trabalha majoritariamente no Nordeste, ainda que eu tenho clientes em todo o Brasil. E a gente mandou muito bem nisso. Eu criei ferramentas e toda ferramenta que eu crio eu abro para o mercado. Né? Eu sei, os parceiros da gente tem simulador à sua disposição, ferramenta de pesquisa, você pega qualquer consumidor que esteja no Mercado Livre, você sabe qual é o tamanho da usina que ele precisa para ajudar o cara a vender. Por quê? Porque não adianta você ser muito bom no mercado que não existe. Então eu levanto essa bandeira há um tempo e mostro que a Merx ela agrada toda a cadeia do mercado. Eu ajudo o distribuidor a vender mais, eu ajudo o integrador a ter outras fontes de renda, eu ajudo o integrador a construir mais e melhores usinas. Você achou que ia ser um empreendedor assim? Você tinha certeza, convicção que era possível vencer e ter sucesso? Olha, se eu disser a você que eu sempre soube... Jogando a modéstia de lado. Não, mas eu sempre soube que eu ia alcançar mais, sabe? Eu sempre soube que, isso aqui não tá bom pra mim, como até hoje, eu ainda sou inconformado. Mas assim, eu sempre fui bastante empreendedor, eu sempre fazia... Cara, eu vendia coisa quando era guri. Eu lembro na época de skate de dedo, não sei se você lembra dessa época. Eu comecei a fazer skate de dedo em casa, vender pros vizinhos ali. Eu sempre tive essa veia empreendedora. Eu até brinco, a questão do CLT nunca me encheu os olhos, sabe? Eu sempre queria ter um pouco mais de flexibilidade para construir, para criar. E
para construir isso, eu precisei criar as empresas que eu criei. Entendeu? E como eu falei, para construir a autoprodução, a gente precisa ter uma engenharia muito boa. Então, construir essa engenharia e coloca à disposição dos integradores. A gente precisou ter uma comercializadora nossa para poder fazer o que a gente quer fazer. Não dava para operar na casa e construir a nossa comercializadora. A gente precisou da nossa consultoria com um nível muito bom. Hoje a gente bate de frente com as principais empresas do mercado. Inclusive, a gente ganha clientes dos caras. Eu não vou citar nomes. Claro, não é o caso. Não é o foco. Mas assim, a gente consegue bater de igual para igual. A gente tem grandes nomes na nossa carteira de clientes. E Que isso bacana. me deixa muito feliz, entendeu? E o próximo passo é, primeiro a gente tem que identificar quais são as dificuldades do mercado, né? Eu brinco assim, enquanto o Elon Musk está mandando foguete para o espaço, eu tenho que bater a cabeça com o distribuidor para mostrar que eu posso botar uma usina no consumidor que está no Mercado Livre. Então assim, a gente tem aí um esforço para fazer, para quebrar essa inércia, mas depois que você consegue fazer essa massa andar, é muito rápido, né? E o que foi que eu vi? A gente precisava de uma consultoria boa, a gente conseguiu. Então, os primeiros projetos, eu chamei o integrador, tu tem alguém nesse perfil? Vamos fazer junto. A gente construiu a usina. Depois eu fui pro consumidor, por que você não faz uma coisa diferente? Criptomoeda, autoprodução. Fez. Eita, agora eu preciso da comercializadora. Criei a comercializadora para fazer. E agora o próximo passo da gente, a gente está estruturando um fundo de investimento. Por quê? Porque qual é o ponto? O produto é tão bom, construir energia renovável no Mercado Livre é tão bom que o cara só não faz se ele não puder. Pronto. Para isso a gente já tem uma solução. Que bacana. Fábio, já estamos aqui na reta final, mas para a gente não levar bronca, queria que você dissesse o nome da tua esposa, o nome dos teus filhos, agradeça a família que é parte, sem dúvida nenhuma, dessa conquista, dessa energia que você tem para se manter de pé, viajar o mundo, lutar e, sem dúvida nenhuma, né, trazer um resultado positivo para o nosso país, porque você gera emprego e, além de tudo, ajuda de fato o que nós aprendemos a chamar de desenvolvimento sustentável. A minha esposa é a Penélope, ela está comigo nesse período todo. Que legal. Beijo para você, Penélope. Foi minha primeira namorada, está comigo até hoje. Né? Que legal. São 15 anos de relacionamento. Então, todos os meus relacionamentos, todas as pessoas que valem a pena, elas continuam lá. A Penélope, o Miguel e o Gabriel, né? São os gêmeos lá, que eles são meus geradores de energia. E toda vez que eu chego em casa meio assim, eles chegam, me abraçam, só falta me levantar. Então, cara, se eu cheguei onde eu cheguei, foi graças à minha família, foi graças aos meus pais, que é o Fábio e a Patrícia, a Penélope, o Miguel, o Gabriel. Eu acho que são... A família, eu acho que ela é o teu combustível principal aí. Você faria tudo de novo, Fábio? Nossa senhora, com certeza. Com certeza. Ainda vamos fazer muito mais, né? Com certeza. Fábio, em nome da BGD, eu quero agradecer demais a tua participação, quero te dar parabéns, te desejar ainda mais sucesso, que você continue firme com a gente aqui nessa missão que é de todos nós, né? Que faz bem, repito, para o Brasil. E já fica o convite para a gente divulgar suas ações, que a gente consiga te entrevistar mais vezes. E obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. Eu participo muito, a gente também apoia alguns projetos sociais. Tem um projeto social bem bacana lá, que é um projeto de basquete, que basicamente sim, basquete não dá dinheiro, futebol dá dinheiro. Mas, mandou menina para a WNBA, bolsa de estudo nas principais escolas do Nordeste. Alguns meninos vieram estudar aqui, vieram jogar no Bradesco, então, que é o nosso clube. Entre outros, a gente tem alguns projetos sociais também que a gente apoia. Eu acredito que tudo, quando você vai fazendo um bom trabalho, quando você se cerca de boas pessoas, cara, o sucesso ele vem natural. Vem. É isso que a gente procura fazer. Parabéns. Eu agradeço aí a BGD, agradeço também ao nosso presidente, e eu vou falar o porquê. Fica à vontade. Porque quando eu comecei esse movimento, pouca gente apoiou. Começaram alguns empresários que gostaram muito da ideia, porque os caras podiam ficar autossuficientes em energia com autoprodução. Energia solar. Comprava dos mesmos distribuidores da Micromini. E eu lembro quando eu comecei as conversas com o Guilherme, ele sempre dizia, Fábio, eu quero botar isso, só que existe uma barreira. O pessoal não entende bem, o pessoal vê como concorrência. Não é concorrência. A gente trabalha com geração de energia distribuída em qualquer ambiente. E olha, se um mercado ele é melhor do que outro, ele vai se sobressair. O nosso foco não é atrasar a evolução para vender não. É estar sempre dando ferramentas para que, independente do mercado, a gente possa vender usina, a BGD possa crescer, os integradores possam construir, os distribuidores possam vender. Então, a nossa missão é justamente isso, é fomentar o mercado e aumentar o mercado. É isso que brilha meus olhos, é isso que
me motiva a fazer esse trabalho. E eu que estou te olhando aqui, estou vendo exatamente isso. Obrigado, Fábio. Valeu, muito obrigado. Miguel e Gabriel, eu vou aí, viu, jogar com vocês. Obrigado mais uma vez. Obrigado também a vocês que nos acompanham em mais um episódio do podcast do ABGD News. Visite as nossas redes sociais, dê uma olhadinha no nosso site, um trabalho muito especial, feito com muito carinho para vocês e até um próximo programa. Tchau, tchau, tudo de bom. SSM e Embrastec apoiam o podcast do ABGD News. Seja destaque, traga sua empresa para o ABGD News. Conteúdos exclusivos, atualizados, disponíveis nas principais plataformas.